que você deixar Deus invadir tua alma, te encher, aleluia, desde as plantas dos pés ao alto da cabeça, ao ponto de você começar a transbordar nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia. Livro de 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu, num redemoinho, Elias partiu de Gigal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram para Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Elias e perguntaram: e perguntaram: sabes que o Senhor hoje levará o teu mestre por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, o Senhor me enviou a Jericó. E ele, porém, disse: tão somente, ou tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram para Jericó. Os discípulos dos profetas que estavam em Jericó aproximaram de Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje levará o teu mestre diante de ti? Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Olha só. Então Elias lhe disse: ficai aqui, o Senhor me enviou ao Jordão. E ele, porém, disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Assim ambos foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas os acompanharam e passaram a certa distância, em frente ao lugar em que ambos haviam parado à margem do Jordão. Então Elias pegou a sua capa e dobrou-a, bateu com ela nas águas, as quais se dividiram, aleluia, os dois lados, e os dois passaram em seco. E havendo eles atravessado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja levado para longe de ti. Disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Respondeu Elias: coisas difíceis pediste. Se me vires quando fores separado de ti, assim te fará. Porém, se não vires, não se fará. Indo eles andando e falando, de repente, um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho de fogo. Amém, Jesus? Poder sentar para a glória do Senhor. Amados, nós estamos vendo aqui nessa noite um dos maiores acontecimentos da Bíblia, algo realmente sobrenatural, preparado pelo nosso próprio Deus, que fala sobre o arrebatamento de Elias. Elias, meu irmão, é um homem que, se você começar a ler a história de Elias, causa um certo constrangimento na nossa vida, porque a intimidade que este homem tinha com Deus era coisa fora do normal. Era coisas que, de maneira que foge até mesmo a explicações em alguns momentos, porque grandes feitos, grandes milagres e a harmonia,
a amizade, a confiança que tinha Elias em Deus e Deus em Elias, era algo extraordinário, que nos choca até hoje. É claro que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Assim como um dia, os tempos ou os dias vão se acabar para mim, assim vai se acabar para todo mundo. Mas nós sabemos que durante esses dias, assim como foi os dias de Elias, nós precisamos permanecer firmes na presença do Senhor, se quisermos ver a glória de Deus. Amém, Jesus? É claro que Elias, ele se preparou para esse dia. É claro que Elias não foi pego de surpresa. É claro que Elias, aleluia, ele não levou um susto nesse momento. Por quê? Porque ele mesmo revela a Eliseu: olha, pede o que você quer, porque daqui a pouco eu já não estarei mais com você, porque eu estarei indo para o céu. Quem está entendendo, diga amém. Veja a certeza de salvação de um homem, porque Deus havia falado para ele que a palavra ia se cumprir na vida dele. E ele então se preparou para esse dia. Quem está entendendo, diga amém. Se você não se preparar para o grande dia do Senhor, para a volta do Senhor Jesus, você não verá a face do Senhor Jesus. Mas Elias não quis perder isso por nada. Ele não se dobrou a reis, ele não se dobrou às perseguições, ele não se dobrou às ameaças de morte, ele não se dobrou a ninguém, ele só dobrava o joelho na presença do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então ele se preparou para isso, ele se manteve íntegro, fiel, e mesmo no momento que ele sentiu mais, vamos dizer, esse medo, no momento que ele sentiu mais, aleluia, a morte perto dele, aleluia, o Senhor ainda teve compaixão da sua vida. Por quê? Porque Elias era um homem prudente, fiel, temente e obediente à palavra do Senhor. Amém, Jesus? Entenda isso, por favor. Mas o tempo de Elias estava contado, e quem assumiria agora o papel de profeta seria Eliseu. E eu acho tão interessante que o Senhor Jesus, aleluia, sempre quando alguém vai suceder alguém na obra de Deus, no reino de Deus, essa pessoa é preparada. Porque quando Moisés partiu, Josué, que era servo de Moisés, ficou no seu lugar. Elias vai partir agora, e quem vai ficar no lugar dele? Eliseu, o seu servo. Então entenda, muitas das vezes o Senhor está te ensinando, o Senhor está te capacitando, o Senhor, aleluia, está te provando dentro da igreja, na obra de Deus, aleluia, para que você, aleluia, assume alguma coisa no futuro. Nós precisamos estar preparados. Amém, Jesus? Eu não assumi a direção dessa igreja à toa, eu não estou aqui nesse púlpito à toa, foram anos de preparação para que eu chegasse até aqui. E isso acontece na minha vida, na tua vida, porque nós precisamos nos atentar para isso. O nosso esforço, a nossa dedicação, aleluia, o nosso carinho, tudo isso leva em consideração. Porque Eliseu era um servo fiel. E veja que há momentos da nossa vida que nós temos que decidir se nós continuamos ou não. Essa é a grande realidade. Porque quando Eliseu sai de Gigal, ele fala, aleluia, para Eliseu: Eliseu, o Senhor me mandou ir a Betel, fica por aqui, que eu vou para Betel, né? E com certeza Elias não voltaria mais. Mas o que Eliseu disse? Vive Deus e vive a tua alma, meu Senhor, que eu não te deixarei. Por quê? Porque há momentos da nossa vida que nós temos que decidir se nós continuamos no caminho ou paramos. Há momentos que nós precisamos decidir se nós ainda vamos continuar crendo no Senhor ou vamos parar de crer. Agora entenda, Eliseu tomou a decisão: não, aonde você foi eu vou.
Enquanto o Senhor estiver nessa terra, eu vou estar colado em você. Sabe por quê? Porque eu sirvo o mesmo Deus que você serve, e eu quero guiar o mesmo caminho que você está guiando. Isso é fundamental para a nossa vida. Só que quando ele chega em Betel, os profetas, ali havia uma escola de profeta, e os profetas que ali estavam chamaram Eliseu de lá e disseram: Eliseu, você está sabendo? Você está sabendo, Eliseu? Esse negócio de ficar coladinho aí, Eliseu aí, ó, Elias vai acabar. Você está sabendo? Você está sabendo que Deus já vem buscar Elias e ele vai ser tirado de você? O que Eliseu fala? Eu sei, porque Deus também me revelou. Só que tem uma coisa, cala a boca, fica quieto. Por quê? Porque o diabo muitas das vezes vai vir, meu irmão. Vai vir para te tirar da presença de Deus, vai vir para te tirar da sua missão, vai querer atrapalhar teu ministério. Presta bem atenção que eu quero te dizer: aqueles profetas não foram usados por Deus, aqueles homens que estavam estudando para ser profeta foram usados pelo diabo, para tentar desmotivar Eliseu. Mas o que Eliseu falou para eles? Eu sei, mas cala-te, eu não quero mais ouvir a tua voz, eu não quero que vocês falem mais nada para mim, porque eu continuo ainda firme na minha missão. Eu ainda vou continuar em frente. Nada vai me tirar, aleluia, do meu caminho. Quem está entendendo, diga amém. Se você der ouvido para o mundo te tira da presença de Deus. Se você começar a dar ouvido para pessoas aí que você não conhece, que se diz homem de Deus, que você não sabe nem de onde veio, nem para onde vai, nem sabe qual é o ministério da pessoa. Mas ele profetiza, mas ela profetiza, mas fala em língua, mas revela documento. Cuidado, o diabo também revela. Cuidado. Tentou desmotivar Eliseu. Mas quando Elias fala para ele: olha, Eliseu, eu estou indo agora lá para Jericó, fica aqui. O que ele diz? De jeito nenhum. Assim como vive Deus e vive a tua alma, meu Senhor, eu irei contigo. Veja que mesmo tentando parar Eliseu com palavras maldosas, ele não desistiu. E é isso, irmão. Quem está fazendo a obra de Deus, quem está servindo a Deus, quem é homem de Deus e mulher de Deus tem pele grossa. Pode bater, pode xingar, pode se levantar. Eu não me curvo a ninguém, somente ao Senhor que está no céu. Quem está entendendo, diga amém. E aí quando ele chega ali em Jericó, havia também ali, aleluia, uma escola de profetas. E a mesma coisa, o diabo vai usar a vida daqueles homens novamente. Eles vão chegar diante de Eliseu: está sabendo que hoje mesmo vai ser retirado de você o teu mestre? E aí eu quero ver quem vai resistir. Aí eu quero ver o que vai ser de ti. O que ele disse? Eu sei, calai-vos. Novamente Eliseu diz: cala a boca, Satanás. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Entenda, o seu posicionamento vai falar qual é a altura da sua fé. Vai falar até onde você vai chegar. Palavra do Senhor, o Senhor Jesus disse: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo estava tentando tirar Eliseu dos planos de Deus. Por quê? Porque Eliseu ia atrapalhar os planos do diabo. O diabo não ia poder suportar Eliseu, assim como não suportou Elias. Amém, Jesus? Muitas das vezes problemas, dificuldades, aleluia, pessoa querendo desmotivar, perseguição, você, poxa, quebra o negócio hoje, dá um errado o negócio ali, aí você fala: meu Deus, o que está acontecendo? Calma, não se curva nada, não desanime, não olhe para trás, não dê ouvido ao diabo. Deus tem coisa grande com a tua vida, Deus tem coisa grande, aleluia, com você. É por isso que as coisas estão difíceis na tua vida, é por isso que as coisas, aleluia, não acontecem do jeito que você quer, porque Deus tem coisa grande com você. Mas você não pode desistir. Eliseu não desistiu, ele persistiu.
Por mais que ele havia motivos de desistir. Por mais que se ele olhasse, falasse assim, bem, Elias vai embora, o ministério vai acabar, eu estou aqui, vou voltar para a casa do meu pai, não é? Vou voltar para a casa do meu pai, vou voltar a viver com a minha família. Ele poderia fazer isso, mas ele não desistiu. Por quê? Porque havia um objetivo na vida dele. Quem está entendendo, diga amém. O objetivo do cristão, o objetivo do homem e da mulher de Deus, é sair dessa terra e morar com o Senhor Jesus no céu. Esse é o nosso maior objetivo. Nós temos sonhos. Às vezes o sonho de comprar um carro zero, às vezes o sonho de comprar uma casa própria, às vezes o sonho de casar, às vezes o sonho de ter uma fazenda, o sonho de ter um cavalo, Tem vários tipos de sonhos aí, mas o objetivo, para ser alcançado, tem que ser da salvação. E Elias sabia disso, que se ele parasse, seria roubado a sua coroa. Mas ele disse, Senhor, assim como vive o Senhor, e assim como vive a tua alma, eu não te deixarei. Eliseu disse, eu enfrento o que tiver que enfrentar, eu passo por onde tiver que passar, eu vou aonde tiver que ir, mas eu não deixo o meu ministério, mas eu não deixo o meu chamado, mas eu não me curvo ao diabo, eu prossigo até o fim. E a palavra do Senhor diz que ele chega ao Jordão. E quando ele chega ao Jordão, 50 homens que estudavam para ser profeta seguiram. Por quê? Curiosos. Tem gente de olho na sua vida, viu? Tem gente de olho na tua vida. Tem gente de olho na firma que você vai abrir, na empresa que você vai abrir. Tem gente de olho para ver o que você está comprando. Tem gente de olho, aleluia, para ver se você é homem de Deus mesmo, para ver se você não está pisando tomate por aí, Tem gente de olho, quem está entendendo, diga amém. Os profetas foram lá, vamos lá ver Eliseu se dar mal? Vamos lá? Porque Elias vai ser arrebatado e agora ele vai ficar sozinho, coitado dele. Mas quando Elias chega na beira do Jordão, a palavra diz que ele tira sua capa, ele bate a capa na água e o rio se abre. Quem está entendendo, diga amém. Sabe por que isso? Porque Deus prepara um caminho para você passar que ninguém vai poder passar por ele. Deus prepara momentos na tua vida que ninguém outro vai ter igual você está tendo. E aí eles passam em seco, atravessam o Jordão, e quando eles chegam do outro lado, olha os profetas, cadê os dois? Sumiu, não estou vendo mais. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o que Deus tem para fazer na tua vida é na tua vida, e não é mais na vida de ninguém. Entenda isso, por favor. Aleluia. Aqueles homens perderam Eliseu e Elias de vista, mas Eliseu e Elias não perderam Deus de vista. Amém, Jesus? Entenda, não perca Deus de vista. A palavra do Senhor diz no livro de Hebreus que nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Está tirando o olho de Jesus para quê? Às vezes está tirando o olho de Jesus para colocar de olho nas coisas desse mundo, irmão. Vai tudo ficar aí. Olha para Jesus. E aí diz a palavra do Senhor que por causa da persistência, da permanência, aleluia, da perseverança de Eliseu, Elias então vai falar, olha aqui, eu vou tirar de você daqui a pouco. A hora está marcada. Ninguém sabia, mas Eliseu sabia a hora. E ele falou, pede o que você quer agora. Agora imagine se Eliseu tivesse desistido. Imagine se Eliseu tivesse desanimado. Imagine se Eliseu tivesse ouvido aquelas pessoas e desanimado. Ele não estaria agora fazendo um pedido diante de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Para receber promessa de Deus, para receber algo de Deus na tua vida, tem que ser homem, irmão. Tem que ser mulher de verdade, tem que permanecer. Esse negócio, irmão, que qualquer coisinha já está longe de Deus, que qualquer coisinha já para de congregar, que qualquer coisinha já não vem na igreja, essas coisas, meu irmão, não agrada o coração do Senhor. Não agrada o coração de Deus. Aí diz a palavra, pede o que você quiser.
E aí eu vejo o nível de espiritualidade de Eliseu. Porque Eliseu poderia falar assim: bem, eu quero prata, eu quero ouro, eu quero riquezas, eu quero mulheres. Ele poderia pedir qualquer coisa desse mundo. Mas ele estava num nível espiritual tão alto que ele sabia que as coisas mais poderosas que ele poderia pedir não era desse mundo, mas sim da glória do Pai, do trono de Deus para a sua vida. E ele então vai pedir: eu quero porção dobrada do teu espírito. Em outras versões diz: eu quero, aleluia, a porção dobrada da sua vida espiritual. Olha que esse homem pede. Sabe por quê? Porque a verdadeira riqueza na vida de um homem não está nesse mundo, mas fora dele, no trono de Deus. Por isso que Jesus disse: buscar primeiro o reino de Deus. Por quê? Porque lá está a riqueza. A riqueza não é aqui nesse mundo. Quem está entendendo, diga amém. Jesus falou sobre isso: não guarde riquezas nesse mundo, a traça e a ferrugem corrói. Eu achei tão interessante, irmãos. Estava estudando essa passagem. Aí eu fui lá ver, né? Preço do carro zero. Aí você vai lá, você compra um carro zero por 150 mil. Você sai com o carro da agência, você emplaca o carro, ele perde 20%. De 150 mil, já vai cair para 130 mil. Você já perdeu 20% só de emplacar o carro. Às vezes você nem andou com o carro, está guardado na garagem. Está 0 quilômetro ainda. Você já perdeu mais de 30 mil. As coisas desse mundo não têm valor. Amém, Jesus? Mas as coisas do céu têm valor na nossa vida. Aleluia. As coisas do céu para muitos não têm valor nessa terra, mas para nós que conhecemos a palavra de Deus, para nós que entregamos a nossa vida a Jesus, aleluia, é algo mais valioso do que tudo nessa terra. É poder alvejar algo do céu na nossa vida. E Eliseu estava no nível espiritual mesmo, você não serve. Preste atenção. Às vezes você está se menosprezando aí, você que está sentado no banco. Às vezes você fala: mas eu não sou nada lá na igreja. O pastor não me chama nem para cantar um aleluia, nem para dar um glória. Sou nada lá na igreja. Quem é bom lá na igreja é o pastor, é o presbítero, evangelista, é os obreiros. Sou nada. Cuidado, Eliseu era servo. Quem está entendendo, diga amém. Porque quem dá valor a você não é o homem que está do teu lado. Quem dá valor a você é Deus que está no céu. Ele era servo. E o servo estava pedindo algo que só Deus podia fazer. E aí o que Eliseu disse? O que Elias disse para ele? Olha, então fica atento, meu irmão. Porque se você vê eu ser arrebatado, será cumprido o que você quer. Mas se você não vê, não será cumprido. O que Elias está falando para ele? Você perseverou até agora. Você até agora não desistiu. Mas cuidado. Num piscar de olho, você pode perder a tua oportunidade. Meu Deus. Já pensou 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos na presença de Deus? Às vezes por uma bobeira, as pessoas podem perder a salvação. Pode perder a oportunidade. Aí fala: pastor, mas que injustiça. Não é injustiça. Ou você acha que lá no céu vai entrar de qualquer jeito, de qualquer forma? Cuidado. O que ele pediu para Eliseu? Fica atento com a tua vida, irmão. Ao jeito que você está andando, ao jeito que você está se vestindo, ao jeito que você está se falando. Preste atenção nas coisas que são de Deus ou nas coisas que são do mundo. Amém, Jesus? E aí diz a palavra do Senhor que eles estavam conversando. E a hora chegou. Quem está entendendo, diga amém. Deus não falha e nem tarda. Deus vem na hora certa. E na hora marcada no céu, veio uma carruagem de fogo do céu, com cavalos em chamas, diz a palavra. E pegou Eliseu. Pegou Elias. E como fração de segundo, irmão, num piscar de olhos. Assim como vai ser o arrebatamento mesmo.
Ó, desapareceu no redemoinho. E Elias, ó, o Eliseu, ó. Meu Deus do céu. Daqui a pouco ele só viu a capa de Elias cair. Aleluia, ele viu. Quem está entendendo, diga amém. Ele estava atento. Ele viu cada detalhe. Ele pôde contemplar a glória de Deus, o manifestar do Senhor. Meu irmão, aquele que está dormindo, aquele que está, aleluia, desatento, não vai ver a glória do Senhor. Mas ele viu. A capa caiu. Do outro lado do Jordão estava quem? Os 50 que estavam estudando para ser profeta. Quer dizer, a gente não pode dizer que os 50 foram profetas, porque às vezes ninguém passou lá. Repetiram, porque eles estavam numa escola. Amém? Mas quem que estava lá, ó? Só observando. Aí viram Eliseu voltando sozinho. Aí você imagina, né, irmão? O pessoal que vê você voltando para casa sozinho, né? Vê você chegando na igreja. Ih, coitado do irmão ali. Nossa, que luto que está passando. Que situação difícil a vida dela, a vida dele. Meu Deus, até dó. Só que quando Eliseu chegou do outro lado, estava do outro lado e o pessoal só de zóio nele. Eliseu chegou na beira do rio Jordão. Pegou a capa de Elias. Falou assim, agora eu quero ver se Deus é comigo. Não. Quem está entendendo, diga amém. Diz a palavra do Senhor que ele pegou a capa. E da mesma forma que Elias fez, ele fez. E quando ele bateu a capa na água, a palavra do Senhor diz que o Jordão se abriu. Amém? E ele passou em seco, voltou. E quando ele volta, os 50 que estavam de olho, que tinha zombado dele, ó, você vai ficar seu mestre, vai se tirar de você. Quero ver o que você vai fazer na tua vida. Quero ver para onde você vai agora. Você vai perder tudo que você fez até hoje. Aqueles mesmos que zombaram, que quiseram desmotivar Eliseu, caíram de joelho, prostraram em terra e adoraram ele como adoravam Elias. Quem está entendendo, diga amém. Mas a soberba do coração do homem é grande, irmão. Amém? A soberba do coração do homem é grande. O maior desafio do ser humano é o ser humano ser humilde. Porque a soberba é terrível. Os profetas se curvaram, reconheceram que Deus agora estava na vida de Eliseu. Mas eles disseram, olha, mesmo assim, permita que a gente vá buscar. Permita que a gente viaje. Suba os montes, os vales, para tentar encontrar Elias. O que eles estavam dizendo? Ó, você abriu o mar ali, eu vi. Esse poder aí é igual de Elias. Mas nós ainda queremos Elias. Mas não queremos você. Permita-nos. E ele falou assim, não, ninguém vai buscar Elias não. Elias não está nesse mundo mais. Não, mas porque eu sei que, porque começaram a falar, insistir. Eles falaram, então vamos buscar. Viajaram 3 dias. 3 dias. Subiram o monte, desceram o vale, entraram em caverna. 3 dias. Voltaram sem ninguém. E aí foi a vez de Eliseu falar, é claro. Ué, Deus prepara o momento. Quando eles voltaram, tudo cansado, arrebentado, 3 dias sem comer, sem dormir, sem tomar banho, só buscando Elias. Quando eles voltaram, cabeça baixa, desanimado, envergonhado. Eliseu falou, eu não falei para vocês que eu sou homem de Deus e disse para vocês que vocês não iam encontrar ele? E naquele momento, o ministério de Eliseu começa. Quem está entendendo, diga amém. Porque, aleluia, Deus, ele honra aquele que o honra. Amém, Jesus? Deus vai te honrar ao mesmo nível que você honrar ele. Entenda isso, por favor. Se você quiser alcançar coisas grandes, eleve Deus numa altura grande na tua vida.
Agora, é interessante, irmãos, que Gigal, Betel, aleluia, Jericó e Jordão, 2 homens, profetas, meu irmão, não aconteceu nenhum milagre. Ninguém é curado, ninguém é restaurado, não acontece. Isso aí me intrigou. Foi como que Elias passa por esses lugares e não acontece nada? Como que Elias e Eliseu passam por esses lugares e não tem um sinal? Mas não, tem alguma coisa por detrás disso. E eu fui pesquisar. E você não acredita, meu irmão, que não se manifestou mesmo, mas era um aprendizado. Era algo que Eliseu precisava dominar. É algo que nós precisamos dominar. Entenda no nome do Senhor Jesus. Nós precisamos dominar a carne. Nós precisamos ter domínio sobre o mundo. Nós precisamos batalhar contra Satanás. E nós precisamos vencer o nosso último adversário, que é a morte. Quem está entendendo, diga amém. A palavra do Senhor diz, aleluia, Gigal. Pastor, o que aconteceu em Gigal? Gigal era o tratamento com a carne. Tratamento com a carne. O eu, a própria pessoa. Lembra do versículo que está na Bíblia que diz que o velho homem tem que morrer para que o novo possa nascer? Exatamente isso. A palavra do Senhor diz, aleluia, que Gigal significa, aleluia, lugar da aliança. Gigal significa lugar da aliança, quer dizer, aliança com quem? Com Deus. E na palavra do Senhor diz que no livro de Josué, capítulo número 5, os filhos de Israel, foi a primeira cidade quando atravessaram o Jordão, eles chegaram aonde? Gigal. E qual foi a ordem de Deus a Josué? Faz a circuncisão no povo. Aleluia! Sabe o que significa? Você vai marcar o corpo deles, porque agora o meu tratamento vai ser na carne, vai ser no eu. Nós vamos renovar, é o renovo, aleluia, é a renovação da velha carne. Então ali em Betel, Eliseu estava tratando o que? A sua carne, o seu eu. Ali estava aprendendo a ser paciente. Ali ele estava aprendendo a ser perseverante. Ali ele estava aprendendo o que? A não desanimar, a não desfalecer na fé. Ali ele estava trabalhando o seu interior. Porque é o seguinte, meu irmão, Deus sabe em quem confiar. Entenda. Você não precisa ficar se preocupado, não. Não precisa ficar se preocupado, não. Nossa, mas aquele homem está falando besteira, meu Deus, é um falso profeta. Não se preocupe, Deus não tem nada a ver com ele. Deus não erra. Deus não errou quando me chamou, Deus não errou quando chamou você. Amém, Jesus? Deus não erra em chamar ninguém. Mas há muitas pessoas que se levantam no meio, achando que são e não é. Às vezes nem chamado de Deus tem. Então Deus trabalhou onde? Na carne. Porque Gigal é o tratamento na carne. Porque a primeira aparição da palavra Gigal, aleluia, foi quando o povo de Israel atravessou o Jordão e chegou em Canaã, na terra prometida, e ali Deus mandou fazer a circuncisão na carne. Hoje nós sabemos que nós não precisamos pegar uma faca, aleluia, principalmente os homens, né? E marcar, aleluia, o órgão genital para ser de Deus. Não, hoje a circuncisão é aonde? É no seu coração. É na sua alma, no seu espírito. É aí que Deus está trabalhando na tua vida, na tua história, para a glória do Senhor. Amém, Jesus? Mas eles também passaram por Betel. Aleluia. E Betel significa lidar com o mundo. Que mundo? Esse mundo que nós estamos vivendo. Porque nós estamos no mundo, mas não podemos ser influenciados pelo mundo. Nós estamos no mundo para influenciar o mundo. Quem está entendendo, diga amém. Jesus mesmo disse: Senhor, eu não quero que o tire da terra. Eu não quero que o tire do mundo, mas os livre do mal. Por que Jesus orou ao Pai assim? Porque você seria testemunha dele aqui nessa terra. Muitos vão crer
em Jesus por causa da sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Então, aleluia, em Betel era o tratamento, lidando com o mundo. Aleluia. O significado da palavra Betel, casa de Deus. Agora entenda, em Gênesis capítulo 12, é a primeira vez que a gente vê falando em Betel. Abraão, ele chega em Betel. E o que ele vai fazer em Betel? Ele vai, aleluia, preparar um altar. E ele consagra esse altar ao Senhor em Gênesis 12. E fala, esta é a casa do Senhor, ou este é o lugar do Senhor. Porque Deus apareceu para ele ali. Quem está entendendo, diga amém. Aí diz a palavra do Senhor, que depois que Abraão, ele ergue esse altar, unge ele e coloca como casa do Senhor ali, diz a palavra do Senhor, que vem uma grande fome sobre a terra. E Abraão começa o quê? Abraão começa a ter dificuldade. E a palavra do Senhor diz que ele faz o quê? Ele desce para o Egito. Só que quando Abraão chega no Egito, e o Egito é a tipificação do mundo para nós. Amém? Porque lá no Egito havia rituais, havia tradições, havia costumes pagões. Lá eles faziam tatuagem, lá eles penduravam brinco. Quem está entendendo, diga amém. Então lá era o mundo. E Abraão foi para o mundo. Só que quando Abraão chega no Egito, ele não edifica um altar ao Senhor. Ele não edifica. E o que acontece com Abraão? Ele vai ficar distante de Deus. Ele vai se afastar do Senhor. Então, Betel significa tratamento com o mundo. É você tratar esse lado, para você lidar com aquilo que está lá fora. Porque, volto a repetir, você não pode ser contaminado pelo mundo. É o mundo que tem que ser influenciado por você. Amém? Então, quando Abraão vai para o Egito e passa um tempo no Egito, nesse tempo ele fica distante de Deus. Deus não fala com ele, Deus não se manifesta na vida dele. As coisas ruins começam a dar errado, as coisas da vida dele. Quem está entendendo, diga amém. Mas Abraão entende, Abraão começa a ter visão espiritual. E diz a palavra do Senhor que ele sai do Egito e ele volta para Betel, para a casa de Deus. E ali sobre o altar já edificado, ele dobra o joelho e faz um concerto com o Senhor. E Deus volta a falar com ele. Tratamento comum. O mundo afasta você de Deus. Os costumes lá do mundo afastam você do verdadeiro Deus. Toma cuidado com isso. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Saindo de Betel, ele vai para Jericó. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que o significado, aleluia, da palavra Jericó significa perfumado. Perfumado. Quem é a rosa de Saron? Jesus. Então nós temos que ter o bom perfume de Cristo na nossa vida. Amém, Jesus? Mas a palavra do Senhor diz que ali em Jericó é a luta contra Satanás. Por quê? Porque a cidade de Jericó foi a primeira batalha travada do povo de Israel em Canaã. Foi a primeira batalha. Só que é o seguinte, meu irmão, havia 33 nações sobre Canaã. E cada uma dessas nações era controlada por um demônio. Principalmente Jericó. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando o povo de Israel entra em Canaã, eles entram para aprender a lutar contra o próprio Satanás. Era uma luta espiritual. Não era só uma batalha de espada sangrenta. Não, era também uma luta, uma guerra espiritual para tomar posse daquilo que era deles por direito. Entenda, você pode ter promessa, Deus pode ter prometido algo para você, mas para você conquistar, você vai ter que guerrear, batalhar, se esforçar, não perder a fé para poder alcançar aquilo que Deus te prometeu. Essa é a grande realidade. Então ali teve que
aprender a lutar contra Satanás. E diz Josué capítulo 6, versículo 26, que Josué amaldiçoa Jericó. E diz: maldito é aquele que edificar essa cidade de novo. E a partir daquele momento, Josué entende que o nível das guerras é espirituais a partir de agora. E agora ele vai ter que derrubar os demônios que estão dentro de Jericó. Quem está entendendo, diga amém. Heteus, aleluia, heteus, os filisteus, cananeus, todos são adoradores de demônios. E cada um desses demônios caíram espiritualmente diante da fé, aleluia, do povo de Israel, no próprio Deus que servia. Amém? O diabo vai cair diante de você, mas se você tiver, aleluia, de pé diante de Deus. Porque se você estiver prostrado diante de costumes, se você estiver prostrado diante do mundo, se você estiver prostrado diante de problemas, o diabo vai pisar na sua cabeça. Mas se você estiver de pé diante de Deus, olhando para Jesus, guardando, aleluia, a sua fé nele, você vai vencer as batalhas da sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Então Jericó, aleluia, Jericó foi, aleluia, aonde Deus ensinou espiritualmente a luta contra Satanás. E é por isso que eles passaram por ali. Mas Eliseu e Elias vão chegar no último lugar, chamado Rio Jordão. E a palavra do Senhor diz que Rio Jordão, aleluia, a palavra Rio Jordão significa aquele que desce. Quem está entendendo, diga amém. Para entrar no reino de Deus, tem que descer nessa vida. Quem está entendendo? Lembra quando o olheiro foi levado? Lembra quando Jeremias foi levado à casa do oleiro? O que ele teve que fazer? Descer. Porque quem quer ser levado para o céu, tem que descer nessa vida. Amém, Jesus? O Senhor Jesus, na passagem do lava-pés, chegou em Pedro e falou assim: Pedro, deixa eu lavar seu pé. Ele falou assim: que o senhor vai lavar meu pé? Que nada. Quem que o senhor está pensando que eu sou? É eu que tenho que lavar o pé do Senhor e não o Senhor lavar meu pé. Que é isso agora? Que falta de respeito é esse? O Senhor é o Messias, o Senhor é o Filho de Deus, para com isso. Ele falou assim: ô Pedro, presta atenção, se eu não lavar o seu pé agora, você não tem parte comigo. Aí Pedro escutou e falou assim: então lava aqui minha cabeça, minha mão, dá um banho inteiro aqui, Senhor, que eu não quero ficar fora da tua presença. Você está entendendo? Mas antes Jesus chegou para Pedro: o que eu faço agora você não entende agora, mas depois você vai entender. O que Deus está fazendo na tua vida agora, às vezes você não entende, mas lá na frente você vai entender. Então é melhor obedecer não entendendo do que pagar o preço para entender depois. Entenda isso, meu amigo. Ô meu irmão. Então diz a palavra do Senhor que descer. E eles desceram até o Jordão, atravessaram o Jordão, foram para o outro lado do Jordão. Mas a palavra, aleluia, Jordão, nesse fundamento aqui entre Eliseu e Elias, significa vencer a morte. E quando nós vemos aparecer pela primeira vez o Rio Jordão? No batismo do Senhor Jesus, no Novo Testamento. A primeira vez no Novo Testamento em falar do Jordão. E o que o Senhor Jesus vai fazer no Jordão? Ser batizado por João. Mateus capítulo 3, versículo 14. Ali diz que quando ele estava vindo, João ergueu os olhos e disse: meu Deus, eis que vem aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, a qual eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias, porque ele é maior do que eu. E aí essa frase, né, bendita, né, que diminua eu e cresça ele.
Aí ele chega até João, João dá um abraço em Jesus, Jesus dá um abraço em João, porque eles eram primos. Jesus, filho de Maria, João, filho de Isabel, amém? Tia de Maria. Então eles eram próximos. Diz que eles se abraçam, e aí João fala: ô Jesus, você vem até mim, mas eu não sou digno. João, deixa por agora. Eu quero que se cumpra a palavra na minha vida. Eu preciso que seja cumprido toda a justiça. E ele vai até a beira do Jordão. João, que tinha o apelido como João Batista. Por quê? Porque ele batizava no Rio Jordão. E qual era o batismo de João? O batismo do arrependimento. Qual foi o batismo de Jesus? O batismo do Espírito Santo. E diz então que João vem, desce Jesus nas águas. Quando Jesus desce nas águas, aleluia, está marcando Jesus para morrer. E ele deveria morrer, como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Quem está entendendo, diga amém. Mas quando Jesus levanta, isso marca a ressurreição do Senhor Jesus, que é o que aconteceu no terceiro dia. Jesus ressuscitou. Então, quando Elias e Eliseu atravessam o Jordão, eles vencem a morte, porque Jesus venceu a morte no Rio Jordão. E nem entanto, a palavra do Senhor diz, aleluia, que Elias foi arrebatado vivo, em sã consciência. Ele não morreu, ele foi arrebatado. E só para curiosidade, pastor, ele foi arrebatado vivo, onde ele está, o que ele vai fazer, para que isso? Ele é uma das 3 testemunhas, tá, irmãos? Em Apocalipse, no final dos tempos, Elias é um dos 3 que vão vir, porque com ele vai voltar Moisés e, aleluia, aquela passagem maravilhosa que nós vimos ali de Melquisedeque, né? Melquisedeque aparece e desaparece, sem deixar rastro. Ele aparece, ninguém sabe de onde ele vem, não tem família, não tem, aleluia, grau de parentesco com ninguém, e desaparece Melquisedeque, do nada. Por quê? Porque lá em Apocalipse fala das 3 testemunhas que virão a essa terra quando Satanás estiver aqui. E eles vão fazer grandes sinais de prodígios, de maravilhas, e vão converter muitas pessoas ao Senhor. Quem são essas testemunhas? Elias, Moisés e Melquisedeque. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Isso vai acontecer. Está na Bíblia. Então por isso Elias foi arrebatado vivo, porque a missão dele ainda não acabou. Ele vai voltar para essa terra no nome do Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Então guarde isso no teu coração. Carne, mundo, aleluia, guerra contra o diabo. E o último do nosso desafio, vencer a morte. Porque Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Então, para alcançar a salvação não vai ser fácil, não. Aí fala assim: puxa vida, né? Meu Deus, e agora? Será que eu vou conseguir? Mas também não é impossível. Amém?